Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, não é ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate aqui no dia a dia para você. Lembrando sempre, 1h30 da tarde, horário tradicional da discussão, do debate em cima dos assuntos que são importantes, aqui para a cidade, para a região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também, né? Lembrando sempre, uma confusão política daquelas que estamos vivendo, né? Parece que o presidente da República encara o coronavírus como um adversário político para 2022, né? E fica dando tiro aí, atacando todo mundo. Cobra agora do governador João Dória, por que tanta gente está morrendo em São Paulo, se ele fez o isolamento, enfim. Sei lá, é uma confusão em que a gente não deveria estar nesse momento, deveria haver uma concentração, né? Uma união de esforços de todos, né? Sejam eles governadores do MDB, do PSDB, do PT, do PSOL, do DEM, né? Junto com o governo federal, né? Com o Ministério da Saúde, e principalmente liderados pelo presidente da República, para a gente enfrentar esse problema. Os médicos cada dia descobrem umas possibilidades novas, né? Agora fala-se que o vírus pode causar ou causa, né? Embolias, né? Que podem gerar problema de AVC, acidente vascular cerebral, problemas de mortes por problemas cardiorrespiratórios, enfim, as coisas vão se seguindo e algumas descobertas vão acontecendo. O problema é que ninguém consegue dar um fim nesse vírus que veio a surpreender o mundo inteiro, né? E nós vamos seguindo aqui, abrindo mais uma vez um debate importante a respeito do trabalhador, especialmente aqui da área portuária, né? O Porto Santo significa aí 25%, 27% ou até mais, né? Do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, né? Uma mola propulsora aí da economia da cidade, da região metropolitana, e temas importantes ainda que a gente vai colocar aí para você acompanhar, com a presença aí dos nossos convidados nessa edição do Ponto de Vista, que tem a reprise sempre de segunda a sexta-feira, você sabe, aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Bom, sempre colaborando com a gente, mais uma vez, né? Ajudando a gente aqui no Ponto de Vista, conosco a doutora Thelma Rodrigues, que é advogada, é da área trabalhista, né? E tem aí também sempre uma relação muito próxima, muito íntima com o trabalhador portuário. Tudo bem, Thelma? Prazer revê-la. Boa tarde, o prazer é todo meu, estar participando aqui mais uma vez, considerando que amanhã é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Verdade. E hoje nós temos aqui essa categoria, como você já falou, que sustenta aí, né, o nosso país, o maior porto da América Latina, uma categoria importante que está sofrendo aí com essa medida provisória, né? Porque aqui eu sempre comento aqui, tem muita sigla, MP, ADIM, e aí agora a gente tem que esclarecer, porque eu encontro às vezes com alguns telespectadores, eles falam, doutora, o que é MP? Então essa medida provisória que foi feita pelo nosso presidente, assinada dia 6 de abril, se eu estiver equivocada, depois eles vão me corrigir aqui, dia 6 de abril, e que causou aí inúmeros transtornos para os trabalhadores, e nós estamos esclarecendo esse assunto. Mas, conversando aqui nos bastidores, são inúmeros assuntos, é uma categoria que tem 9 sindicatos trabalhando, né, no Porto, salvo me engano, são 9 sindicatos, então cada categoria tem as suas peculiaridades, mas essa MP, ela se estendeu a todos os trabalhadores portuários avulsos, que englobam todos esses sindicatos, né? Então, semana passada nós falamos também, né, com um outro sindicalista, uma outra categoria, e hoje nós conseguimos mais um outro sindicato falando também, né, desses problemas, que é o que a gente está aqui querendo discutir e entender o que pode ser, o que pode melhorar. É isso. Muito bem. E a gente, então, tem conosco aqui com muita satisfação o presidente do Sindogesp. Eu vou explicar exatamente o que é, né? O Sindicato dos Operadores de Guindastes e Empilhadeiras do Estado de São Paulo. É isso, meu caro Paulo Antônio da Rocha, tudo bem? Sim, tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, doutora Thelma, Cirino. Eu quero aqui, em nome da Diretoria dos Operadores de Guindaste e Empilhadeira do Porto Santos e também da Unidade Portuária Sindical, agradecer o convite. É uma satisfação participar do seu programa
E eu externo também o meu boa tarde a todo telespectador e todos os trabalhadores portuários do Porto de Santos. Que nem a doutora também falou, quero aproveitar, estamos prestes aí do dia 1º de maio. Infelizmente, não temos muitos que comemorar, não. Não tem muito que comemorar. Roubou minha pergunta já, hein? Porque, caramba, é duro, viu? Enfrentar uma medida provisória dessa não está fácil, não. Tá bom? Mas vamos em frente aí, estamos aqui para isso. É verdade. Obrigado ao Paulo por estar conosco. Um abraço, como ele disse, a todo o pessoal aí do Sindogesp, todo o pessoal, todo o trabalhador portuário que nos acompanha. E lá na ponta, o nosso Everandi Cirino, não é? O presidente do Sindaport, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, está mais uma vez participando aqui conosco. Tudo bem, Cirino? Tudo bem, boa tarde, Edgar e doutora Thelma. Até me atrapalhei, o Boturão, em vez de chamar de Boturão, fui chamar de Edgar, fui dar uma nova, né? Fique à vontade. Para nós é importante debater o Porto, eu concordo, e aí reafirmo o que você colocou. Representa 27% do PIB nacional, o Porto de Santos. E nós estamos aí passando por várias dificuldades, não só com a medida provisória do Porto, como também a medida provisória que tirou os direitos trabalhistas, permitiu uma flexibilização dos salários, das conquistas dos trabalhadores. Então, todas as categorias portuárias, seja vinculada, seja avulso, seja do cais público, dos cais privados, estão passando por dificuldade nesse momento. Muito bem. Lembrando sempre que de segunda a sexta você confere à noite, não é? Às 20 horas, uma reprise aqui do Ponto de Vista para acompanhar o que a gente debateu, o que a gente discutiu aqui, os assuntos importantes da cidade e da região metropolitana. O Cirino esteve com a gente na semana passada, né, Thelma? E eu acho que ele já sabia que o presidente da Codesp não virava o fim de semana. Fala a verdade, Cirino. Ele já tinha sabia, informação? ele já tinha essa informação. Nós tínhamos, doutorado, sabe o que acontece? Ser um bom jornalista, você tem já um jeito de descobrir algumas coisas que correm nos bastidores. E nós do Porto lá, principalmente do Sindaport, eu e o vice-presidente João de Andrade, tínhamos sido consultado dia 17, a possibilidade da mudança da diretoria da Codesp, no presidente. Inclusive, eu fiquei até agradecido, emocionado, eu e o João, que solicitaram para nós a indicação de um nome para fazer parte da diretoria da Codesp. Naquele momento, como a fonte não era muito confiável... Você não falou Boturão, porque você Não, a fonte não era Boturão. A fonte não era muito confiável e não quis assumir. Você me indicou, não era política, não era jornalista, era política. Corrigindo, era política. E não queria assumir também que fez a consulta, porque devia assumir. Pode falar que foi eu que te perguntei, aí nós ficamos só acompanhando os bastidores. Mas nós tínhamos a informação que existia já no segmento portuário, e aí, Boturão, a imprensa, às vezes, ela cobre de uma forma que os empresários e as autoridades do Porto de Santos omitem algumas informações, porque não sei o motivo, mas o presidente da Codesp estava passando por uma fase de bombardeio de muitos segmentos portuários, tanto dos trabalhadores como dos empresários, arrendatários. Vou dar só um exemplo assim, rápido. Quando ele assumiu em Santos, o Armazém 1 a 8 tinha um programa de recuperação, ele foi contra o programa quando ele assumiu. Inclusive, teve um debate com o prefeito que existia. Outra lenda urbana, né? Ele tinha um debate que tinha um TAC contra o Ministério Público. Posteriormente, ele entrou num conflito muito grande com a questão do túnel. E era túnel, era ponte, era túnel. Ele teve uma posição totalmente contra a grande maioria que defendia a ponte. Depois, ele teve um conflito muito grande com os empresários ligados ao cais público, sobre o plano de zoneamento do Porto, que é prerrogativa da Codesp, quando ele prejudicava nesse plano todos os segmentos do cais público, os pequenos operadores que iam desaparecer do sistema portuário. Teve também a situação da dragagem, que ainda hoje está sob júdice. Teve uma situação com os trabalhadores vinculados à empresa, que era o pessoal antigo. Na hora que ele entendeu que ele entrou num momento difícil da Codesp, porque a diretoria anterior foi responsabilidade civil e criminal, está respondendo processo.
Ele, na hora que ele entrou, ele achou que todos os trabalhadores antigos da Codesp era culpado ou era conivente, afastou de todos os cargos de direção quase todos os chefes antigos. Eu vou dar um exemplo aqui, o Oswaldo, que era mais de 40 anos servindo a área de operação, afastou, pôs na sala, Fidalgo e outros trabalhadores aí, antigo, afastou, colocou no cargo sem cargo, mandou embora um pessoal de 75 anos, alegando que a empresa era pública, e 75 anos tinha que aposentar, coisa que nunca ninguém fez. Então, enfim, tomou várias medidas que criou um descontentamento. No entanto, a comunidade portuária tem uma avaliação que a Codesp, na hierarquia, deve ser a segunda ou terceira maior autoridade de Santos, primeiro é o prefeito, o capitão de ponto, outros põem a Codesp na frente do capitão de ponto. Então, fica agradando, fica escondendo esses fatos que correm no dia a dia. Inclusive... na verdade, faltou uma cobertura assim, mais eficaz. Teve um caso... Não tem tanta informação assim, teve um caso verídico, aí eu até fui consultado, fui procurado para tentar interferir, um arrendatário da área do porto lá do Otorinho, ali é a área da Santa, que especializado em container, ele estava sendo preterido pela outro tipo de carga. Esse empresário, não só ele, como os outros empresários do terminal de contêiner, fizeram um dossiê alegando que ele estava favorecendo mais um segmento do que o outro. Então, enfim... Uma série de situações. E o governo foi aguentando. Aí, doutora Thelma, os partidos políticos do Centrão, que o Boterol conhece muito bem esse aí, eu não conheço aproveitando o momento de fraqueza do presidente da República, e aproveitando a oportunidade de fazer parte da base de sustentação, começou, que nem sempre fizeram no Porto, buscando os seus afiliados para impor na diretoria da Codesp. Mas afinal, Cirino, para a gente fechar essa questão aí, quem é que vai, qual é o partido que vai, é o Solidariedade mesmo que vai Solidariedade achou, o Solidariedade está achando que o Porto é muito pouco para que eles querem. Então, aí entrou o Valdemar da Costa Neto, e agora estou dando um partido que sempre tive na Codesp, que é o Ricardo Zá, o que sempre teve um espaço no Porto. E, mais recentemente, o Kassab, também, que já teve diretoria na Codesp, também está se articulando para tentar. Ou seja, eles devem fazer um grande retalhar o Porto inteiro. Devem votar a frente. Isso que é o pior coisa que pode acontecer para o Porto. É verdade, porque fica um diretor de não sei quem, o presidente é do outro lá, o vice é não sei quem, o outro diretor de não sei o que é indicado pelo outro, fica uma salada danada que ninguém se entende. Mas isso para me encerrar esse assunto, isso é verdadeiro, todo mundo está acompanhando e ninguém está criticando. Então, o problema do Porto não é o presidente, é essa composição que é feita. Agora, eu acredito que isso ainda vai demandar tempo. Foi nomeado um diretor que é técnico, que tem conhecimento, faz uma gestão de recuperação economicamente da empresa muito boa. Se ele vencer essa etapa de composição política, talvez a Codesp, na questão econômica, na questão de recuperação, ela pode passar por um bom momento, na questão econômica. Agora, na questão política, a questão de atender interesses de variados dos empresários portuários, dos arrendatários, dos usuários do Porto, é muito difícil, porque nós somos igual os sindicatos, os empresários também são divididos. Aquela história que a gente já comentou aqui, viu? Valdemar da Costa Neto, Paulinho da Força, Roberto Jefferson, Jô Soares diria, né? Me tira o tubo, né? Me tira o tubo que vou para o mundo que eu quero descer, porque não é possível, né? Voltar esses políticos, os velhos, né? As raposas antigas, né? Os caras foram presos, estiveram envolvidos com mensalão, essa coisa toda. E o presidente jurou por Deus, né, e por tudo, que jamais se aproximaria, faria o tomar lá cá, que não queria saber do Centrão, enfim, né? Agora está com medo lá de algum processo de impeachment, né, Thelma? Mas o que importa é a gente debater também com mais profundidade essa questão da medida provisória. Acho que afeta também o sindicato dos operadores de guindaste, empilhadeiras também, é isso, Paulo? Essa questão das docas? Da MP. Da MP. Essa MP aí, sem comentário, ela tinha que ser tirada fora, não tinha que nem a julgamento isso aí, porque é o seguinte, isso aí é drástico para o trabalhador portuário. Essa medida provisória está vindo
numa época totalmente equivocada. O momento não é para isso, entendeu? Esse momento que nós estamos atravessando aí de exceção no país, essa pandemia, e eles estão aproveitando aí, nós estamos sentindo que essa medida provisória, ela só vem tirando direitos essenciais do trabalhador. Na lei, na 12.815, quando nós discutimos isso aí em 2013, esses 7 anos que nós estamos passando aí, foram 7 anos mesmo só de brigas, sem condições de diálogo com o SOPESP, com o OGMO. Então nós só encontramos mesmo dificuldades e muita para o trabalhador portuário hoje, tanto o trabalhador portuário avulso quanto o trabalhador portuário vinculado. Entendeu? Então essa medida provisória aí, ela tem 3 pontos fundamentais aí que é para acabar com o trabalhador portuário, certo? Que é a questão da operação essencial. Isso aí ela já barra um direito, certo? Que é o direito nosso de greve, direito da gente discutir. Ninguém está falando em fazer greve, não é nada disso. Mas nós também não podemos ser obstruídos do jeito que o trabalhador está tendo. O trabalhador, ele está sendo obrigado a trabalhar, certo? Levar o seu sustento, isso aí tudo bem, mas, porra, está arriscando nessa situação que nós estamos atravessando de pandemia, ele levar até para dentro da sua casa, entendeu? Essa doença aí, e é complicado. E nós não temos direito de nada. Então, nós estamos numa guerra aí, numa briga constante, entendeu? Sendo que o porto, ele poderia até parar aí por falta de segurança, por falta de higiene, que aos poucos foram até que acertando essas formas. Mas ainda temos pontos que está muito aquém da necessidade da segurança para o nosso trabalhador. Então, essa medida provisória aí, ela devia nem ser discutida. A Thelma vem batendo muito nessa tecla, né? Eu acho que esses 3 pontos que é a questão de ser considerado essencial, perder o direito, né, da mobilização, da greve, a redução de 50% de salários para quem ficar afastado, tiver as restrições, que era isso que a gente estava comentando aqui nos bastidores. A questão que os trabalhadores estão tendo dificuldade, porque além do pessoal que tem mais de 60 anos e estar afastado, tem esse pessoal também que tem restrições. Por exemplo, teve problema de pressão, todo aquele elencado lá naquela questão de doenças vasculares, respiratórias, bom, enfim, tudo que está elencado na lei, né, na MP. Mas o que está acontecendo da dificuldade? Primeiro que eles não estão nem conseguindo receber ainda. Eu estou vendo trabalhador que ficou afastado e não está recebendo nada, está aguardando ainda para receber. Não pode isso, hein? Segundo, tem trabalhador também que já tem que levar o atestado médico, comprovar agora que realmente está apto, né, já que ele tem essa restrição lá no seu ASO, né? Então, ele tem que provar que está apto, na sua documentação de saúde. Então, ele tem que comprovar agora que está apto para o trabalho. Então, cria mais obstáculos, né? A gente está vivendo um momento conturbado que, infelizmente, para nós que estamos aqui, eu sou advogada, eles são presidentes, e eles estão nessa dificuldade toda, né, de entender e de resolver. Imagina o trabalhador no meio desse tiroteio, né? Confuso, né? Não sabe onde recorrer e tal. E que atendeu só a necessidade, a medida provisória atendeu a necessidade dos operadores, que veio com força total e que agora fica difícil. Comentando aqui com o nosso colega Cirino está falando, olha, nós temos 2 frentes agora. Nós temos os projetos aí de emenda na medida provisória, tem também a DIN, que realmente essa MP é inconstitucional, mas não é só isso que é inconstitucional, tantas, depois da reforma trabalhista, ferindo totalmente direitos, já tem inúmeras ADINs, Cirino, nos tribunais, aguardando o julgamento. O STF deve ter, nem sei, já perdi a conta aqui de que nós estamos aguardando. Então, é mais ações que jogam para o STF e que fica lá parado aguardando. E o trabalhador vai ficar no prejuízo. Mas, graças a Deus, essa MP ela vai vigorar por 120 dias. Vamos torcer aí para acontecer que nem no caso nesses 120 dias, da verde e amarelo, que também caducou, né? Caducou, e assim, né? Bom, também antes de 120 dias ninguém derruba, né, Thelma? Ou pode derrubar?
Então, mas aí o prazo, mesmo quem vai votar, digamos, com tanta coisa Ninguém acontecendo... vai votar isso, não. Eu acho Não, mas difícil está votar... previsto. Vai votar? Prevista a Sim, votação. tá previsto? Não, Sim. Vamos fazer um Então, break Cirino vai rápido, me vamos fazer um rápido ajudar intervalo para aqui. estourando o bloco aqui. Aí na volta a gente continua essa discussão que é interessante, é importante para você que aí atua na área portuária, trabalhador portuário e está aí não entendendo nada, né? Além de não ganhar nada, né? Voltamos já. Estamos de volta. Sequência aqui do nosso ponto de vista. Aqui à esquerda, a gente conversando com o Paulo Antônio da Rocha, presidente do Sindogesp, área portuária aqui de Santos, os guindasteiros, né? O pessoal que trabalha com as empilhadeiras, doutora Thelma Rodrigues, advogada da área trabalhista, e lá na outra ponta, o nosso Everandi Cirino, que é o presidente do Sindaporte, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, e a gente falando aí sobre essa medida provisória, joga os trabalhadores para casa, ninguém não, né? Alguns recebem, outros não estão recebendo nada, enfim, a situação muito confusa, muito difícil, muito ruim. O Cirino falou que tem emenda, pode ser emendada essa MP aí, Thelma, também? Né? Tem as propostas, Tem as né? propostas de Cirino emenda, vai- tem algumas que é consenso dos vários parlamentares, mas, no entanto, não foi nomeado o relator, que era até o dia 28. Então, essa emenda não vai passar em discussão de subcomissão, não vai passar em comissão nenhuma, e vai direto para o plenário. Se nós, fazendo corpo a corpo, já era difícil ser atendido nas nossas propostas, dificilmente vamos ser atendidos se fizer a votação online. Essa é uma linha que nós estamos defendendo agora. É o seguinte, uma DIN, que a doutora falou muito bem aqui, a DIN, apesar de difícil ser julgada, mas o PDT já entrou com a DIN, que foi a pedido do Sindicato dos Estimadores de Santos. Os demais sindicatos vão entrar em conjunto com outros segmentos, outros partidos políticos, a doutora depois explica tecnicamente, que é esse aqui termo jurídico, porque nós vamos trabalhar na frente de aprovar as emendas e uma outra frente de suspender a medida provisória. Porque a medida provisória tem 2 ingredientes negativos, que não é só provisório, vai ser definitivo. É a questão da atividade especial, e tem uma que ela prorroga até dezembro a contratação de trabalhadores fora do sistema, caso não tiver trabalhador do sistema para atender a requisição. Esses 2 pontos é crucial para a nossa existência no Porto de Santos. E aí, Thelma? Mas só para resumir, para o trabalhador entender, portuário, os sindicatos se reuniram e eles fizeram 2 frentes. Uma frente fez as propostas de emenda através dos deputados que eles conseguiram. O sindicato que ele está falando que achou que não era o suficiente entrou com a direta de inconstitucionalidade proposta pelo PTB, né? PDT. Pelo PDT. E agora é aguardar para ver o que vai funcionar primeiro. Né? Agora, na questão de colocar na pauta, né, tem que ver lá a ordem, porque são várias ADINs que estão sendo propostas, então o que eu estou sempre dizendo aqui, está sobrecarregado. Eu não sei quando que eles vão colocar em pauta para julgamento. Né? Existe também aquela figura que ele pode entrar como amigos cúria, ou seja, está interessado naquele processo, ele vai funcionar, vai trabalhar ali junto, falando uma linguagem mais clara para o trabalhador entender. Mas o importante, resumindo o que ele falou, são 2 frentes que estão trabalhando e estão trabalhando arduamente, porque é muito difícil, como ele mesmo está falando, com o trabalho remoto, ou seja, não tem mais aquele corpo a corpo que antes existia. Veio até aqui o presidente dos Correios, exatamente, o José da Conceição, ele falou isso. Antigamente, você tinha um político que você podia ir lá e contar, empurrar. Agora você não tem mais isso. Né? Então, tá muito difícil. Nesse momento de pandemia, né, Thelma? Os trabalhos estão sendo remotos. Principalmente né? sindicatos, esses partidos, né, que às vezes são ligados mais ao PDT, PT, não tem para onde socorrer. Por quê? Porque o próprio presidente, se bem que a reforma trabalhista já veio lá com o Temer, né? Então, quando chegou lá em 2017 a reforma, ela já foi tirando os sindicatos, já foi colocando de lado, não tem mais homologação, não tem... Então, ou seja, os sindicatos já estavam sendo jogados de lado
E, inclusive, sem verba, falando que os sindicatos não serviam para nada. E aí, com essas medidas provisórias de agora, por exemplo, eles estão chamando os sindicatos para ajudar na negociação. Então, ou seja, os sindicatos também ficaram... Servem para alguma coisa, então, né? Servem para alguma coisa e ficaram numa situação muito difícil, né? Porque o que acontece é que é lógico que todos nós sabemos que nós vivemos nesse planeta Terra, que existe fraude em todas as categorias, não é só sindicatos, isso é uma hipocrisia falar, não, claro. O sindicato é fraudulento, o sindicato... Ele é Tem sim, os fraudulentos mas e sempre aqueles sérios, teve né? o Ministério do Trabalho, que foi extinto aí também, para fazer a fiscalização exatamente disso. Né? Dessa questão, o sindicato não trabalha, está tendo um problema, vamos fiscalizar e vamos solucionar o problema, mas não extinguir, acabar com os sindicatos, né, brigas aí enormes que precisa de uma representatividade, até porque o trabalhador, é óbvio, nem precisa dizer que ele vai ficar acordo individual, o patrão e empregado, isso aí é uma palhaçada, como disse o Bolsonaro, isso é uma palhaçada. Mas, enfim, só focando aqui, essas duas frentes, para resumir, foram duas frentes, todos os sindicatos, dos trabalhadores, dos trabalhadores portuários entraram, né, com essas duas frentes e eles estão brigando aí numa batalha muito árdua agora, já que, como o próprio Cirino está falando, não tem mais aquele corpo a corpo político, né, para você pressionar. Agora vamos aguardar. Precisa aguardar o que o coronavírus deu uma trégua, né? Suma do mapa, um dia ele vai sumir, né? E aí o Congresso volte a atuar normalmente, né? A gente tem sempre falado aqui. Com essa pandemia, eles também estão enfraquecidos, porque não tem assembleia. Não pode fazer assembleia, você não pode se reunir. Então, fica mais complicado ainda para eles poderem se defender. É verdade. E ainda vem essa medida provisória 936, que dá o direito de negociar diretamente com o trabalhador, o afastamento dele, a coisa toda. Então, dentro também do que a doutora colocou ali, eu quero falar o seguinte, a minha categoria, Sindicato dos Operadores de Guindaste, Piladeiro do Porto de Santos, operadores, a maioria avulso, nós somos prejudicados mesmo assim de um jeito. A minha categoria é uma categoria que ela é uma categoria com quantitativo enxuto. Eu trabalho dentro de um quantitativo com OGM, que é o compatível para atender as requisições, isso e aquilo. Da minha categoria foram afastados de imediato com essa medida provisória 47% do meu trabalhador. Mas todos por idade? A maioria de 60 e 60 acima. Com doenças pré-existentes, parece que foram 4 trabalhadores só. E esses 4 trabalhadores já até voltaram, certo? Que eles foram lá, fizeram aquele exame e tal, apresentaram um laudo médico e esses voltaram. Só que os trabalhadores de 60 acima, é aí onde nós entendemos, a unidade portuária entende, certo? De que essa medida provisória ela é prejudicial mesmo ao trabalhador, porque colocou o trabalho portuário como um trabalho essencial. Pô, esse trabalho é essencial. Tem outras categorias que são essenciais e não for obrigatório o afastamento dos trabalhadores. Por que só o portuário ser obrigatório esses trabalhadores? É o que está acontecendo. Eu tenho um trabalhador com 60 anos de idade e ele está afastado. Ele foi obrigado. Ele não foi facultativo. Se é uma área essencial, você tem que contar com o maior número de trabalhadores possível, né? Então, mas esse essencial nós nunca fomos classificados como uma categoria essencial. Por que nessa medida provisória nós viemos classificados? Então, isso é uma maneira de barrar o teu direito, de você lutar, de você brigar por aquele objetivo. Ninguém quer fazer bagunça, ninguém quer nada disso. Mas é uma categoria que está exposta por aquilo que foi colocado aqui também, o porto é essencial, a movimentação que tem no porto, as mercadorias essenciais que entram e tal. Então, isto aí é que nós estamos batendo. Não podemos, essa medida provisória. E outra coisa, com a saída desses trabalhadores, aí também na medida provisória, a multifuncionalidade. A lei é clara. É isso que eu não entendi. A multifuncionalidade, ela tem que ser discutida. Porque é um especialista que pilota lá um guindaste, uma empilhadeira, não é assim? Né? Teoricamente, eu acho que seria isso, né? Certo. Aí, se você afasta metade, né, dos trabalhadores de gado, vai sobrar problema aí para você fazer como é que eu posso dizer? A
A multifuncionalidade. O agendamento, a multifuncionalidade, ou não? Ou vai pegar um cara aí, no seu ligar para o senhor, conhece alguém aí que sabe pilotar guindaste? Tá assim? Então, e o que nós estamos fazendo aí? É um paliativo. Porque a medida provisória, ela vem dizendo, a multifuncionalidade, então pega o trabalhador lá que fez um curso de empilhadeira, de guindaste, ou portane, que seja, aí pega aquele trabalhador, porque ele está habilitado, certificado, coloca ele para operar. E o treinamento, certo? E a experiência dele, que ele não tem. Então, como nós somos da Capatazia, aí Sindogesp e o Sintraporte, certo? Nós alinhamos ali um acordo, certo? De multifunção provisório dentro dessa pandemia, certo? Porque no Sintraporte tem vários trabalhadores que já trabalharam nos terminais. E talvez com o fechamento de alguns terminais, esses trabalhadores foram demitidos e voltaram para a origem deles, certo? Voltaram para a origem deles, que é o Sintraporte. Então, nós estamos com essa mão de obra lá, treinada, habilitada, certificada, que nós vamos tentar absorver para suprir essa necessidade que hoje eu estou precisando do meu sindicato, que foi o afastamento desses 47% desses trabalhadores que estão impedidos de trabalhar por força dessa medida provisória. Tem trabalhador que não tem problema de saúde nenhum. É só porque ele tem uns 60 anos de idade e ele está obstruído. Qual a diferença do trabalhador de 40 para o de 60 se os dois estão bem de saúde? Então, nós também estamos discutindo isso aí, entendeu? Mas é duro, essa medida provisória... Assim, na verdade, Paulo, o que eles querem, que eles sempre sonharam, o que eu sempre falo aqui, se vocês não se unirem agora, o sonho deles é a contratação direta. É isso aí. Acabar com a exclusividade. A exclusividade, A exclusividade que esses trabalhadores têm junto ao OGMO, cadastrados no OGMO, eles têm essa exclusividade. Mas contratação direta que se diz é com o OGMO ou sem? Se ele não tiver um trabalhador que seja apto, já que um está afastado por conta da idade, o outro, não tem mais ninguém no quadro. O que eles vão fazer? Contratar fora. O operador vai ter essa possibilidade, já que não existe. Aí ele unificou com outro sindicato, certo? Que pode fazer o mesmo trabalho dentro da multifuncionalidade para poder não perder o posto. Porque aí o que eles estão visando é a contratação direta. A empresa, o operador, a empresa pode chegar, não tem trabalhador aqui qualificado. Então, ela vai lá e contrata fora. Sim, mas aí o OGMO sai fora do... O OGMO sai fora, é isso porque que eu queria vai saber. Contratar direto. Porque o que nós também não podemos admitir, porque, a lei ela é clara, o órgão gestor de mão de obra é ele que organiza, é ele que dá os cursos para o trabalhador, certo? Então, nesses anos todos, o OGMO tinha que preparar esses trabalhadores, não só com o curso, ele tinha que dar o treinamento, sabe? Sempre fazendo o treinamento do trabalhador para quando precisar, nessas excepcionalidades, você pegar, vai lá e tem os trabalhadores aptos. Hoje nós não temos, nós temos trabalhador apto sim no sistema daqueles que já trabalharam um dia em algum terminal, com algum tipo de equipamento, entendeu? Mas esses trabalhadores que fazem esses cursos, eles não estão aptos a operar daquele equipamento, que nem um MHC, um Portane, um RTG, esses equipamentos mais complexos. Em casa que ficam imaginando a multifuncionalidade, então quer dizer que o cara pode operar o guindaste, a empilhadeira, a Fórmula 1... Não, como é que é isso? Não é assim que funciona. O pessoal que nos acompanha, às vezes, que não é da área, um operador de guindaste, como é que funciona a coisa. Um operador de guindaste, ele não vai pegar uma experiência, ele indo no... Mas é uma coisa esquisita. Qualquer instituto, como é que ele vai um cara lá não sei aonde, tem um guindaste aqui que eu não tenho operador no momento. Desce aí que... mas como? Cadê o botão? Qual é o... né? Então, o próprio trabalhador que nós temos no sistema hoje, a gente está sempre aí fazendo treinamento, entendeu? Para o trabalhador, chega esses equipamentos novos que chegaram no porto aí, o trabalhador está sempre indo lá, fazendo o treinamento, isso, aquilo e tal, para conhecer essa nova tecnologia que está chegando. Agora, como é que eu vou no mercado comum, que não existe equipamentos portuários, trazer um trabalhador que só fez um curso lá e estou de certificado, eu vou operar um terminal desse? Não é assim que funciona. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, entendeu? E isso, junto ao SOPESP, os operadores portuários, junto ao órgão gestor de mão de obra também, certo? Com essa discussão de que a verba da Marinha e não sei o quê, que não vem verba, isso e aquilo. Então, isso é uma coisa, sabe, que a gente vai enfrentando o dia a dia. E que nem eu falei, quando a gente chega nessa situação que nós estamos atravessando hoje, dessa excepcionalidade aí, certo? Aí que a gente vê quanto nós estamos aquém da necessidade do que tem que ser o trabalhador portuário, entendeu?
E na minha concepção, na nossa concepção, o trabalho portuário avulso é a melhor mão de obra que tem. Agora, do jeito que ela está sendo aí, desculpa a expressão, é ser forte, mas, porra, essa medida provisória, ela está vindo de um jeito para marginalizar, para, sabe, excluir o trabalhador desse processo, entendeu? Não. Como é que eu tenho aqui uma gama de trabalhadores, certo, que faz parte do sistema? Por que eu vou tirar esse trabalhador para pegar um trabalhador no mercado comum para pôr no lugar dele aqui? Eu poderia buscar, sim, na minha necessidade. Eu não tenho mais trabalhador nenhum aqui, eu vou me socorrer lá ao mercado comum, trazer esse trabalhador e pôr ele para especializar ele nesse novo mercado. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Tá? Pois é, a situação é complexa, não é, Thelma? Aqui, só colocando que, como os sindicatos, são vários sindicatos, cada um com a sua peculiaridade, é lógico, mas sempre lembrando que eles estão nesse trabalho. Olha, eu nasci nessa cidade e já existia estivador, que eu lembro aqui. Então, ou seja, são anos de experiência, não é verdade? Cada categoria, eles não é que o doutor falou, aperta aqui, não. Eles têm que fazer cursos. Esse pessoal que está no Porto hoje, eles já fizeram 10, 20 cursos, né? Então, especialistas, né? Especialistas, a experiência que eles têm nas máquinas, no trabalho. Então, você vê muitos trabalhadores, às vezes que eu atendo também, já fez curso até no exterior. Então, ou seja, é mão de obra boa, qualificada, né, que eles têm essa experiência. Então, muitas vezes eles tentam até buscar fora e é prejudicial até para o operador mesmo tentar buscar fora. Né? Não tem, às vezes eles vai pagar talvez um salário menor, mas não vai ter a mesma qualificação. Tá? Pois que é essa coisa que a gente fica em dúvida, quantos né? anos o Paulo não levou ali para aprender, para funcionar ali? Porque qualquer acidente dentro do porto pode não só ceifar vidas, mas também avarias, entre outras coisas. Então, é muito importante colocar que não é um trabalho qualquer, é um trabalho, a gente está aqui comentando que muitas pessoas não entendem, mas como é que funciona? É simples, cada categoria que funciona ali, ela tem os seus cursos que eles estão se preparando há anos, né, cadastrados junto ao órgão, que também fornecia cursos para os trabalhadores, quando eles chegaram, isso lá há 20 anos atrás, né, começaram a fazer cursos para alguns trabalhadores também, e assim foi. Hoje a gente mergulhou, falando especificamente nessa multifuncionalidade, mas vocês estão conseguindo, o importante é que eles estão conseguindo trabalhar aí, né, nesse momento, espero que seja provisório. Uma coisa, doutora, uma coisa que nós temos que tomar um cuidado muito grande nessa palavra multifuncionalidade, porque essa palavra multifuncionalidade, principalmente o setor aí patronal, ele leva por um lado que não é bem assim não. Isso aí tem que criar regras, certo? Tem que ser bem regrado isso aí, porque o multifuncional não é você pegar o trabalhador daqui, pôr ele ali, pôr ele lá, então ele vai ser quase que um faz-tudo, não é isso. O multifuncional, certo? Nós temos que, classificar ele como aquela multifuncionalidade, entendeu? Com treinamentos, com regramentos, certo? Com questão disciplinar, essas coisas todas, porque senão, aí vai à bancarrota, aí a gente perde o controle do que é a multifuncionalidade. Hoje você chega lá, sou um operador de equipamento, não, tu vai fazer aquele trabalho, faz aquele outro, isso e aquilo, não, tem que ser regrado, certo? Não pode ser assim, porque, para lá é multifunção, você é um trabalhador multifunção. Não, na minha categoria, é que nem eu falo, eu represento operador de empilhadeira, certo? De 2,5 toneladas até um portainer. Então, são esses trabalhadores. Esse trabalhador da empilhadeira no portainer, ele é multifuncional, certo? É a sequência da categoria. Então, que nem quando a gente faz esses acordos, que nem eu falei, esse acordo que nós estamos fazendo aí com o Sintraporte, certo? Com o Sintraporte, na capatazia, de aproveitar trabalhadores que eles têm lá, mas são trabalhadores que já trabalharam em terminais, têm experiência comprovada naqueles tipos de equipamento. Então, hoje, na minha necessidade, eu precisando desses trabalhadores e eles virem me atender, eu sei que eu não vou ter problema, porque eles já têm experiência comprovada, até na carteira, entendeu? Então, sim. Agora, se eu pegar um trabalhador daquele, certo? Que sempre trabalhou ali, naqueles trabalhador manual,
pegar ele, agora ele fez um curso de portões, vou pôr ele no portões? E hoje não, teve um tem acidente, que ser um né? treinamento. Teve um acidente hoje com uma empilhadeira, né? Parece que uma empilhadeira pegou fogo aí no Esse terminal, né? assunto da multifuncionalidade, eu fico até a margem. Eu represento também trabalhador avulso. Eu fui coordenador da Intersindical Portuária. A Intersindical Portuária era uma entidade, foi criada para nós tentar unificar o interesse que o Vanderlei José da Silva foi presidente, Joaquim... Não existe mais? Não existe a Intersindical, mas não dos estados que era antigamente. Inclusive, nós demos origem a outras intersindicais no Brasil. A multifuncionalidade, nós vamos deixar claro aqui. Os empresários pensam de um jeito e nós, dos sindicatos, pensamos de outro. Os empresários entendem que querem fazer a multifuncionalidade, querem reduzir o número de trabalhadores avulsos para poder buscar no mercado trabalhadores, que muitos trabalhadores fazem curso, a própria a Santa Cecília ministra curso para trabalhadores portuários. Eles querem pegar pessoal fora do sistema do serviço portuário para ingressar no sistema portuário e as empresas dão treinamento. Então, não vamos ficar aqui passando para a opinião pública que não vai ser difícil os empresários qualificar os trabalhadores fora do sistema. O que nós defendemos é que o sistema portuário, os trabalhadores portuários, que vem exercendo essa atividade desde 1929, como você falou, desde 1929, tinham duas categorias no porto. Eram os trabalhadores avulsos de bordo e os trabalhadores de terra. Capatazia. Chamado, não era nem capatazia, era trapicheiros. Trapicheiro. Essa é a história, eu vou dizer. Então, o que os empresários querem? Desmontar o sistema do trabalhador portuário do OGMO, que tem registro e cadastro, e permitir que ele contrate fora do sistema e eles mesmos dê curso. E aí o Paulo falou com muita propriedade. Fazer a multifuncionalidade, ou seja, hoje estou precisando de você para fazer esse serviço, você faz. Amanhã eu quero você conferindo, você faz. E eles já praticam isso nos terminais que são arrendados. Então, o trabalhador nos terminais que são arrendados, muitos deles faz 4, 5 funções. Atraca navio, empilhadeira, confere e faz. Ah, bom, agora faz tudo. Então eles querem praticar. Multifuncionalidade é o faz tudo, né? O que nós defendemos, e aí é esse conflito entre sindicatos portuários, que tem unidade, tem quase uma participação maciça dos trabalhadores sindicalizados, e aí quando a Thelma colocou que tem denúncia, não. Sindicatos portuários, todos os sindicatos portuários foi devidamente registrado, qualificado, sem precisar buscar corromper ninguém. Nenhum sindicato portuário precisou corromper para pegar a certidão. Todos os sindicatos. Um é de 1930, 1933, 1934. Um dos mais novos é do Paulo, que é de 1964. Então, todos os sindicatos são isso. E nós temos a dificuldade de preservar o nosso mercado e os empresários têm a facilidade de mobilizar os políticos e fazer uma medida provisória que tira a nossa exclusividade. Esse que é o grande nó da medida provisória. A medida provisória, que nem a multifuncionalidade é a medida provisória. Por que nós estamos fazendo esse paliativo, esse acordo aí com o Sintraporte e está com a anuência do OGMO, tudo certinho, conversamos, acertamos, porque a medida provisória, ela vem, certo? Rasgando o artigo da lei. Porque o artigo 43 da lei, ele diz que a multifuncionalidade, sim, ela pode ser feita a multifuncionalidade, desde que por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui a medida provisória, ela está chegando e impondo a multifuncionalidade ao bel prazer. Então, se o OGMO quisesse implantar usando a medida provisória para implantar a multifuncionalidade, todos esses trabalhadores que nós citamos aqui, que foram lá, fizeram um curso em qualquer instituições que seja aí, ele está certificado e está habilitado, o OGMO vai escalar esse trabalhador? Pô, olha só, o grau de insegurança que ia acontecer dentro desses terminais, desses armazéns e no próprio local de trabalho. Um trabalhador subindo em cima de uma empilhadeira, subindo em cima de uma ponte, ou qualquer outro tipo de um RTG, qualquer tipo de equipamento, qual a segurança que ia ter aqueles trabalhadores ali? Então, quer dizer... Pode completar. Não, isso aí é uma coisa que a multifuncionalidade, sim, nós podemos até discutir a multifuncionalidade,
mas não do jeito que eles estão imaginando, que nem o Cirino bem colocou, entendeu? Nós temos que regrar a multifuncionalidade, como é que vai ser, entendeu? Que tipo de, o que o trabalhador, os equipamentos que ele pode fazer essa multifuncionalidade, que tipo de treinamento ele tem que ter, certo? Para ver se ele tem aptidão. Eu posso chegar aí, qualquer instituição dessa, fazer um curso, agora eu quero ver se eu tenho aptidão para subir naquele equipamento e operar. Na hora do... Eu já tive na minha categoria trabalhadores, massa, né? Eu já tive na minha categoria trabalhadores que quando subiu no equipamento ele ficou parado lá em cima. Então, Medrou, quer dizer, amarelou. Então tem essas coisas, entendeu? Então tem que saber a aptidão do trabalhador. Então eu posso falar, puta, meu sonho é ser um operador de portânea. Vou lá, faço o curso Aí e tudo. então ele balança, o cara quer deixar. E aí, pô, será pro- que eu tenho aptidão para aquilo mesmo? Vamos para o rápido intervalo, né? E já já a gente volta com o terceiro bloco do Ponto de Vista. É rápido. Muito bem, aqui a volta aqui do nosso ponto de vista e uma participação aqui da Raíssa Carvalho, Entendeu? que ela diz o seguinte, que o pai dela está sem receber, já há um mês praticamente, não recebe um centavo, ela coloca aqui, afastado por essa MP. E ela diz, engraçado, existem várias profissões, né, que as pessoas estão em grupos de risco, estão correndo riscos, né? Claro, bom, não tem dúvida, a área da saúde, segurança pública, a área da ação social, né? Não tem dúvida. Mas só lembraram dos trabalhadores avulsos. Ela disse que é perseguição empresarial e o do governo, viu, Thelma? Isso aí. Sim, lógico. Conversando aqui com o Cirino, ele já colocou, só reiterando mais uma vez, a multifuncionalidade, ela pode ser aplicada, desde que dentro das regras de cada sindicato, Isso aí. que são peculiares, cada um. Então, ele explicou bem, ele explicou direitinho. O problema é que, exatamente o que nós estamos falando, é organizar melhor os sindicatos e, infelizmente, eles não têm mais nenhum apoio político. Até porque o governo, o Bolsonaro, né, já está cansado de falar que ele prefere que os trabalhadores não tenham direito, mas tenham salários. Então, não se pode contar mais com esse governo, principalmente nessa questão aí de ajudar o trabalhador, né, nessas emendas, ou seja lá o que for, está muito complicado olhando nesse parâmetro. Agora, o que eu acho só é que não só, como ele falou, a multifuncionalidade teria que ser inconstitucional, porque teria que vir através de acordo coletivo, mas também a irredutibilidade salarial, que está lá na nossa Constituição Federal, também teria que, e foi para todos os trabalhadores. Então, eles praticam inúmeras inconstitucionalidades nas MP, eu acho que dos salários também é gravíssimo, né, a irredutibilidade salarial numa média que você nem sabe, às vezes o cara naquele período lá que ficou, realmente o salário está muito baixo, ou às vezes ele recebe um auxílio, prato de sopa, né? Ou sei lá, auxílios que não vão, se ele não trabalhar, ele não consegue ter o sustento para a família dele. Então isso aí é gravíssimo. Não é só a multifuncionalidade, a gente está falando aqui muito dela, mas assim, a questão da irredutibilidade salarial de todos, não estou só falando do trabalhador portuário, estou falando de todos os trabalhadores do Brasil, realmente, você não pode. E eles fizeram. A Thelma falou muito bem sobre essa questão que o presidente defende aí, junto com o Paulo Guedes, enfim, o ministro da Economia, de que é melhor você ter salário, ter trabalho, enfim, aí mesmo que tem que abrir mão aí de, sei lá, 50%, 60%, 100% dos seus direitos como trabalhador. Essa conta fecha para vocês? Não. Aumenta a procura pelos trabalhadores se o pessoal abrir mão aí dos direitos? É o que eu e falo, tal? o grande É problema real aqui, isso? nós temos que fazer uma retrospectiva dentro de tudo que está sendo colocado. Vamos falar da lei anterior, a lei que foi revogada lá, a lei 8.630. A discussão nossa começou muito ali, no artigo 26, parágrafo único, que não existe mais, agora é a lei 12.815. Mas ali é onde nós começamos com a nossa dificuldade junto ao órgão gestor de mão de obra, certo? Ali, o órgão, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar o treinamento para os trabalhadores para fazer essa alocação da mão de obra. Nós tínhamos trabalhador suficiente no Porto de Santos, que nós sabedores que éramos e que somos, que o Porto
Ele não foi modernizado, ele foi privatizado a mão de obra. E nós sabíamos que vinham esses equipamentos para o Porto de Santos, esses equipamentos que chegaram aí. E aí o que acontece? Se o OGMO ele faz esse treinamento nos trabalhadores, aquela discussão flamigerada que a gente tinha do artigo 26, parágrafo único, que a capatazia não fazia parte, por isso que o nosso mercado de trabalho hoje, e o OGMO ao bel prazer, deixou correr frouxo. Deixou isso ao bel prazer. Os operadores portuários, ele ia no mercado comum e trazia trabalhadores ali para dentro, certo? Do trabalho dele. Se desse o treinamento para todos esses trabalhadores, certo? Que eu estou colocando aqui, hoje nós teríamos um quantitativo suficiente, não teríamos nosso mercado de trabalho ocupado por trabalhadores terceiros, certo? E não estaria essa discussão aqui, que eles estão vindo para a extinção do avulso. E o OGMO está trabalhando muito para isso. Porque o OGMO hoje, vamos considerar o OGMO, dentro da nossa concepção, ele é um RH do operador portuário. Ele é um RH do operador portuário, porque o comando do OGMO é o operador portuário. O trabalhador não tem força nenhuma dentro do órgão gestor de mão de obra. Entendeu? Então, nós, sindicatos, nós ficamos aquém nessa discussão porque nós não temos força. E aí, nós vamos negociar com quem é de direito, que são o SOPESP, que é o operador portuário, os sindicatos dos operadores portuários, e aí, que nem nós sentamos aí nessa pandemia, fizemos 2, 3 ou 4 reuniões, eles encerraram as reuniões e não fomos ouvidos mais. Aí, por quê? Aí é onde a gente critica essa medida provisória. Quem nos garante que essa medida provisória, ela não está vindo em favorecimento, igual nós estamos colocando? Não. Tudo nos demonstra isso aí. E outra coisa que é essencial para nós e que está dentro dessa medida provisória, além desse caso desse trabalhador essencial, além do caso da multifuncionalidade, eles estão rasgando o artigo da lei, essa nova medida, que é a exclusividade do trabalhador portuário. Aquele direito que nós ganhamos lá em 1995 com o BAP, onde teve aquele censo portuário, nós estamos perdendo isso aí. Isso é matéria de discussão coletiva. Pô, multifuncionalidade, matéria de discussão coletiva. Exclusividade do trabalhador, está na lei. Está na lei. Só que agora tem outra lei, que é a medida provisória. Ela tem força de lei. Então nós estamos aqui de braços atados. Agora, por que eles não usaram o mesmo critério do afastamento dos trabalhadores? Já não usaram para ter o dinheiro no próximo mês para pagar os trabalhadores, igual está falando aqui. Nós temos trabalhadores afastados que não receberam até agora, porque estão fazendo fundo. Pô, aí, sabe? Então é inaceitável. Essa medida provisória, ela não podia prosperar, e não pode. Ela, já que é provisória, ela... Sabe, tem que ser provisória. Ela não pode se tornar definitiva. Ela pode ser derrubada, ela não pode virar regra. Essa exceção não pode virar regra. A Câmara pode votar antes dos 120 dias e derrubar, mas eu acho que é quase impossível, pode né? explicar melhor aí como funciona a medida provisória? Em 45 dias, doutor? Olha só. O que o debate aqui, doutora, que eu queria até que a senhora ajudasse, assim, primeiro que na medida provisória já está previsto, está redigido que o pagamento é 30 dias. Essa moça que ligou, está na medida provisória e o trabalhador só vai receber 30 dias após. Está na medida provisória. Então, o pagamento da medida provisória, pela medida provisória, está previsto para o dia 6 de maio. Pronto. Só que os trabalhadores têm que fazer uma declaração que nós não concordamos, porque o órgão que fez todo o levantamento, todo o cadastramento, é o dono do registro de qualificação de todos os trabalhadores. Tem todo arquivado, que nem o Paulo falou, é o RH da empresa. Então, tem que estar tudo já cadastrado. O trabalhador tem que dizer que não recebe nenhum benefício da Previdência Social. Benefício esse pode ser auxílio-doença, pode ser prato de sopa que ainda existia no passado, então não tem que estar recebendo nada. Para depois fazer a programação de pagamento. Esse é o primeiro passo. Mas na lei do Fundo de Garantia, doutora, tem um artigo lá, que o Robson Gamo que levantou isso, felizmente agora, ele foi ver, que no Fundo de Garantia é permitido sacar o Fundo de Garantia em caso de calamidade pública, pandemia e outros. Então, no caso do decreto federal, gostaria que a senhora até se atentasse aí, poderia todo trabalhador sacar o Fundo de Garantia. Nós
perdemos o time nessa discussão aí. Então, me explica então Mas rapidamente. mas aí o portuário avulso, eu acho que se entende a todos, quando ele fica afastado mais de 30 dias, ele já levanta o fundo de garantia. 90 dias. 90 dias? 90 dias. Então, ele já tem. Mas, assim, nessa questão da calamidade pública, ele pode levantar o fundo de garantia. Agora, na Caixa, agora vamos ver na prática como funcionaria isso. Eu acho que diante da pandemia, é o que eu estou falando, é tudo novo. Então, diante da pandemia que a gente está atravessando, tem que ser esclarecido, tem pontos que estão muito obscuro, principalmente nessa medida provisória. Mas, diante da calamidade pública, dessas excepcionalidades, ele pode levantar o fundo de garantia. Doutora, então, no próximo programa com o Boturão, a senhora traz essa tema aí, porque nós estamos... Em cima da hora aí, agora, vamos olha, mais à frente voltar até essa tecla aí. Você quer completar rapidamente, Thelma, só para fechar? Não, eu só estou falando... Então tá bom. Eu só estou querendo esclarecer, porque são tantas... Coloquei você numa saia justa, mas são tantas você vai ter tempo miúdas. desse Vamos processo. estudar. Então, são tantas questões que a gente tem que observar para dar uma informação correta, mas, no meu ponto de vista, diante da excepcionalidade... Ponto de vista é aqui, ó. É verdade. Obrigado, Thelma, mais uma vez, pela participação sempre importante conosco. Paulo, obrigado aí, parabéns pelo trabalho. O Cirino, da mesma forma. Estamos juntos segunda a sexta, ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, o Ponto de Vista. Reprise se acompanha às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau.